Olá, irmãos, graça e paz, bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos da Igreja do Nazareno, Comunidade Leste e também Comunidade Monte Brasil. Mas fique tranquilo, se você caiu aqui nesse vídeo, essa aula também é para você. Talvez você estava procurando alguma coisa relacionada ao tema, aprender mais sobre a Bíblia, e o YouTube te indicou esse vídeo, então fique na nossa aula. Nossa aula dura em torno de 30 a 35 minutos e você vai ser enriquecido através do conhecimento da Palavra de Deus. Eu quero poder orar, nós vamos começar a nossa aula como sempre começamos, orando ao Senhor. Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais uma semana, obrigado porque estamos vivendo, Senhor Pai, o último livro aqui do panorama bíblico, né? Apocalipse. Conseguimos, Pai, chegar até aqui. O Senhor nos ajudou nesse estudo, o Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor nos deu, Senhor Pai, o conhecimento e a revelação da Tua Palavra nesse tempo, mais de um ano fazendo o panorama bíblico, todas as semanas, aprendendo acerca de Ti. Pai, fica conosco mais essa aula. Nós vamos falar sobre a segunda aula de Apocalipse hoje. Nós precisamos da Tua ajuda, Espírito Santo, da Tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, hoje nós estamos então na segunda aula do livro de Apocalipse. Nós vamos fazer 3 aulas, já fizemos uma semana passada, vamos fazer a segunda agora hoje e a terceira na próxima semana, encerrando então o nosso panorama bíblico. Depois nós vamos começar uma outra série de aulas aqui na Escola Bíblica. Bom, vamos lá, vamos recapitular aquilo que nós falamos semana passada. Apocalipse é o último livro da Bíblia, foi escrito pelo apóstolo, pelo discípulo João, na ilha de Patmos. João, ele foi o último apóstolo a morrer, ele foi deportado, da onde ele estava vivendo ali em Éfeso, para a ilha de Patmos, aonde ele teve a visão, através ali de Jesus, através de Deus, do Apocalipse. Ele escreve esse livro, Ele foi deportado pelo imperador Domiciano, na época de mais ou menos 95 depois de Cristo, e aí então ele vai e escreve o Apocalipse, que significa revelação, mostrar aquilo que estava oculto, ou tirar o véu. Nós já falamos isso na semana passada. Bom, na semana passada nós aprendemos também que nós dividimos o Apocalipse em 7 sessões, Nós aprendemos 2 sessões na semana passada. Quais foram elas? Quem lembra aí? A primeira sessão nós falamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, Nós podemos falar sobre a visão delas aí: Pérgamo, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, Então nós aprendemos aí sobre a direção, ou a exortação de Deus para cada igreja através de João. Então ele escreve aquelas igrejas. Depois nós vimos a segunda sessão, onde nós falamos sobre os 7 selos, E em todas as 2 sessões que nós vimos, João, a revelação de João vai enfatizar sobre a segunda vinda de Cristo, Nós aprendemos também sobre as visões, algumas visões, o pré-milenista, histórico, o pré-milenista dispensacionalista, o pós-milenista e o amilenista, que nós não vamos focar em nenhuma visão, mas nós vamos falar aquilo que é fundamento, aquilo que é princípio, aquilo que é pilar. Quais são eles? Jesus voltará, os mortos vão ressuscitar, isso aqui é fato. Todas as visões de tanto os pré, quanto o pós, quanto o amilenista creem nesses pilares. O terceiro pilar, haverá um juízo final. E o quarto pilar, que nós colocamos aqui na nossa aula, alguns irão para as bem-aventuranças, aquilo que nós chamamos de céu, e outros para o castigo eterno, aquilo que nós chamamos de inferno. Hoje nós vamos continuar então nas sessões, e hoje nós vamos aprender a terceira sessão. Vamos começar a nossa aula com a terceira sessão. Quem lembra, eu falei todas as sessões semana passada, e a terceira sessão é sobre as 7 trombetas, que está lá a partir do capítulo 8 de Apocalipse. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Então João, a revelação de João aqui, a visão de João, vai falar sobre 7 trombetas, que são juízo parcial
de Deus aplicado sobre o mundo, né, sobre a terra. Por que parcial? O texto é muito claro, olha só, ele começa aqui a citar 7 trombetas, são 7 acontecimentos, 7 eventos que vão acontecer ou já estão acontecendo para aqueles que creem, né, os amilenistas creem que o milênio já começou, não é um milênio literal, mas representa desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Então alguns creem que isso já está acontecendo, outros creem que ainda irão acontecer, são visões que ainda vão acontecer. Que alguns acreditam que esses textos são literais, outros acreditam que esses textos são simbólicos. Eu particularmente acredito que são simbólicos, não vão acontecer fatos idênticos ao que estão escritos aqui, mas são simbólicos mostrando eventos que estão acontecendo ou que acontecerão, depende da visão. Bom, então a primeira trombeta está lá a partir do versículo 8, que diz assim, ó, o primeiro anjo, versículo 7, tá? Tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. Foi queimada a terça parte da terra e a terça parte das árvores. Olha o versículo 8. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Olha o 9. E morreu a terça parte das criaturas. Tudo ele vai falar sobre a terça parte. Ou seja, essa sessão das 7 trombetas, ela representa um juízo parcial. Um juízo meio que misturado ainda com misericórdia. Então Deus aplica algumas coisas que no meu ponto de vista já estão acontecendo. Aqui eu estou pondo o meu ponto de vista. Se você é pós-milenista ou pré-milenista, a tua visão de repente é diferente. Mas no meu ponto de vista, algumas coisas já estão acontecendo, algumas catástrofes, alguns eventos da natureza já estão acontecendo. E toda vez que nós ouvimos falar de trombeta, é Deus mostrando, olha, chamando a nossa atenção, chamando o povo ao arrependimento. Nós fomos acostumados a ouvir a mídia, né, a ouvir estudiosos dizer que as catástrofes que nós vemos acontecer são naturais. É apenas a natureza pela natureza. A natureza geme por si própria, né? Nós somos acostumados a falar, não, o homem acabou com o meio ambiente, o homem acabou com a natureza, e por isso nós temos vivido isso. Nós vivemos recentemente, né, aí, as enchentes do Rio Grande do Sul, temos vivido em outros países, né, em outros continentes, terremotos, temos vivido furacões, temos vivido tsunamis, temos vivido uma série de catástrofes naturais que nós, né, a mídia nos acostumou a entender, não é apenas o meio ambiente. E aí, quando nós lemos Apocalipse, nós entendemos de uma forma diferente, a nossa visão se abre. Peraí, é Deus chamando a terra, né, as pessoas, os seres viventes, os homens, ao arrependimento. Toda vez que Deus dá uma trombeta, um sinal de aviso, Ele está chamando aqueles homens ao arrependimento, né? Por isso que aqui nós vemos nessa terceira sessão das 7 trombetas, que são juízos parciais, são juízos misturados com misericórdia, porque nem todos morreram. A terça parte, todo o texto que você vai ler, e essa terça parte não é literal, né? 1/3 das pessoas, não, mas uma parte das pessoas sofreram. Uma parte das pessoas passaram por lutas. Uma parte das pessoas passaram por tribulação. E aí, toda a humanidade, ou vamos dar um exemplo aqui do Brasil, quando o Rio Grande do Sul passou por aquela situação, né, de enchente lá, pessoas ilhadas, pessoas morreram, animais morreram, né? O Brasil inteiro, né, uma parte do mundo ficou comovido, e aquilo nos traz um pensamento, uma reflexão. E aí então as trombetas é isso, as 7 trombetas são juízos parciais de Deus misturado com a misericórdia, dizendo, olha, ainda há chance.
se atente, se arrependa, se volte para mim. Eu não quero tratar todas as trombetas de forma individual, depois você pode ler na sua casa, porque nós não temos tempo para isso, né? Falar uma por uma, mas são 7 eventos, né? Que para mim não são literais, mas são avisos, são sinais, são... Aqui eu até coloquei um simbolismo, vamos lá para você poder entender. A primeira trombeta vai falar sobre uma saraiva, né? Misturado com fogo, que representa juízo sobre a natureza e sobre a vida terrestre. A segunda trombeta vai falar sobre algo como uma grande montanha em chamas, lançada ao mar, que vai ter um simbolismo, né, sobre o julgamento sobre o oceano, comércio marítimo e recursos do mar. A terceira trombeta vai falar de uma grande estrela ardente, chamada Absinto, que cai sobre rios e fontes, que eu, pastor Wagner, não acredito que será de forma literal, uma estrela caindo, não acredito. Isso é visão minha, querido. Mas está relacionada à corrupção das fontes de água potável, trazendo morte e sofrimento, né? A quarta trombeta vai falar sobre 1/3 do sol, da lua e das estrelas se escurecendo, vai falar sobre o juízo cósmico, afetando o tempo, a luz e a ordem natural. Enfim, cada trombeta vai trazer para nós um sinal, um chamamento ao arrependimento, né? Olha, vai acontecer, está acontecendo, são sinais. Deus mostrando para nós, tá vendo? Eu disse que ia acontecer, está acontecendo. Olha só, até aqui, queridos, até no juízo de Deus aqui, nas 7 trombetas, no juízo parcial de Deus, Deus demonstrando o seu amor. Você consegue ver o amor de Deus aqui nas entrelinhas de Apocalipse? Mas como assim, pastor, o amor de Deus, se ele está aplicando juízo? Não, ele está chamando a minha e a tua atenção, ele está nos alertando, olha, se arrependa. Ele está meio que, acorda, tá vendo, tá acontecendo, eu disse que ia acontecer, tá acontecendo, acorda. Ele está dando um sinal, está dando outro sinal. Por que isso? Porque a vontade de Deus não é nos condenar. A vontade de Deus é que eu e você passamos a eternidade com Ele no céu. E por isso Ele manda essas trombetas, esses avisos, dizendo, olha, está acabando, o tempo está se esgotando, o fim está chegando. Nós vamos viver eternamente, então acorda. Olha que lindo isso, você consegue ver o cuidado de Deus aqui nesse juízo parcial, Deus nos chamando, né, nos alertando a isso. Ninguém vai poder dizer, querido, que aconteceu de repente. Sim, a volta do Filho do Homem, né, a volta do Filho de Deus será, né, como um trovão que sai do Oriente e vai para o Ocidente, será no piscar de olhos. Porém, os avisos já foram acontecendo, os avisos estão acontecendo. Então, ficamos atentos a isso. Bom, depois, na quarta sessão... deixa eu ler um texto aqui importante para você. Olha só o que ele diz. No capítulo 11, versículo 15. Acha aí. Diz assim, ó. O 7º anjo tocou a sua trombeta. E houve no céu grande voz que dizia, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. No versículo 18 diz assim, iraram-se as nações, então veja a tua ira e o tempo de serem julgados os mortos. Quando vai acontecer isso, querido? Na segunda volta de Cristo e no juízo final. Então observa que a primeira sessão, a segunda sessão e a terceira sessão estão contando eventos que vão acontecer ou estão acontecendo para que a segunda volta de Cristo aconteça. Então o foco geral aqui também da segunda sessão, da terceira sessão, é a segunda vinda de Cristo. Então ele está contando eventos, não são eventos isolados, são eventos que se conectam um com o outro, tanto na primeira, lembra a primeira sessão? A exortação às igrejas do Apocalipse, a segunda sessão, os 7 selos, e agora a terceira sessão, as 7 trombetas, são eventos aonde vai
desembocar, onde vai finalizar na segunda vinda de Cristo. Então, observa que essas 3 sessões que nós aprendemos está focando isso. Bom, vamos lá, quarta sessão. A quarta sessão vai falar sobre o levantamento do quarteto do mal. Está lá a partir do versículo 12 até o versículo 14. Qual é esse quarteto do mal? O quarteto do mal é representado pelo dragão, que eu, pastor Wagner, não acredito que seja literal, até porque se você ler, você vai ver que é um dragão com 7 cabeças, um dragão vermelho com 10 chifres. Não acredito que seja literal, querido, mas depende da visão de cada um, tá? Eu estou apenas expondo o livro e uma visão, e também não é a única visão, existem outras visões, mas eu acredito não ser literal. É simbólico, né, para que nós entendamos algumas coisas. Então, o quarteto do mal, o primeiro deles é o dragão, que representa Satanás, o inimigo espiritual da humanidade, né? Ele é descrito como uma serpente, como um dragão, que engana as pessoas e perseguem os fiéis. E sua missão é derrubar o plano de Deus e destruir a igreja. Então, se você ler, você vai entender isso aqui a partir do versículo 12. Bom, a segunda pessoa, né, desse quarteto do mal é o anticristo, representado aqui pela besta do mar, né, que representa um governante ou um líder político opressor, que ele está sendo inspirado por Satanás, né, e ele recebe o poder do dragão e realiza milagres para enganar o mundo. Sua missão é perseguir os santos e exigir a adoração. Ele está ligado ao mar, porque simboliza a multidão e os povos e as nações. Então esse é o segundo do quarteto do mal, o anticristo. Depois, o terceiro personagem do quarteto do mal é o falso profeta, e esse nós vamos tomar muito cuidado, porque se o anticristo vai ser alguém que vai enganar as pessoas, mas ele vai ser anticristo, ele vai ser um espírito opressor, ou uma pessoa, um líder opressor, o falso profeta aqui vai ser alguém que vai tentar enganar os santos, vai tentar enganar os crentes. Representa um líder ou um sistema religioso enganador que promove a adoração da besta. Realiza sinais e milagres para convencer a humanidade a seguir o anticristo. Sua missão é consolidar a autoridade do anticristo e enganar o mundo. É associada à terra, simbolizando a influência direta sobre a vida cotidiana dos povos. Então nós precisamos ficar atentos. Será que esse falso profeta já veio? Depende da visão. Será que esse falso profeta vai vir? Depende da visão. Então fiquemos atentos, tá? Esse é o terceiro personagem aqui dessa sessão. Depois, a Grande Babilônia, que está lá no capítulo 17 a 18, né? Que a Grande Babilônia representa a cidade ou um sistema corrompido e idólatra do mundo, conhecido como a mãe das prostitutas, né, e abominação da terra. Sua missão é explorar, corromper e dominar economicamente as nações, sustentando o poder do anticristo e do falso profeta. Será destruída no juízo de Deus, mostrando que nenhum sistema maligno resiste ao reino de Deus. Então, olha só, pastor, o que é essa quarta sessão, né, o quarteto do mal, o levantamento do quarteto do mal está enfatizando? Também está enfatizando, está mostrando, revelando para nós acontecimentos que acontecerão, que vão desembocar na segunda vinda de Cristo. Quer ver só? Olha só o que diz no capítulo 14, versículo 14, olha só. Olhei e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Então outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice à terra,
e a terra foi ceifada. Pastor, quando vai acontecer a ceifa? Essa ceifa relatada no versículo 14 do capítulo 14, na segunda vinda de Cristo. Observa que até essa quarta sessão, ela vai mostrando acontecimentos, aqui no caso, o levantamento do quarteto do mal, para desembocar na segunda vinda de Cristo. Observa que essas sessões, elas são paralelas e progressivas. São coisas que vão acontecendo, não em ordem cronológica, porque talvez há aqueles que acham que esses acontecimentos estão em ordem cronológica. Primeiro a primeira sessão, depois a segunda. Não, são coisas que estão acontecendo ou irão acontecer de forma paralela e progressiva. Né? Quando nós vamos lá para Mateus, por exemplo, olha só, Mateus 24, versículo 31. Depois você pode ler com calma na sua casa. Aqui Jesus falando sobre os finais, o sinal dos finais do tempo, né? E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Olha só o que diz ainda Mateus capítulo 13, versículo 39. Eu quero ler para você. Diz assim, ó. Versículo 39. O campo, olha, eu vou ler o versículo 37, ele está falando sobre a parábola do joio e do trigo. 37 ele diz assim, ele respondeu, ele explicando a parábola: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Então observa que está muito claro que a ceifa é o quê? É a segunda vinda de Cristo e o juízo final, os fins dos tempos. Então, nessa sessão aqui do quarteto do mal, também desemboca, né? Todo esse texto desemboca para a segunda vinda de Cristo. A ceifa, onde os anjos serão ceifeiros, né? Vão separar os bons dos maus, aqueles que vão para o gozo eterno ou para o castigo eterno. Bom, a quinta sessão, você entendeu aí? Até a quarta sessão, agora nós vamos para a quinta e última sessão dessa aula, depois nós vamos tratar as outras duas na última aula. A quinta sessão é as 7 taças da ira de Deus, está lá no capítulo 15 e 16. Olha, nós já falamos sobre as 7 trombetas. Se nas 7 trombetas Deus aplicava o seu juízo de forma parcial, a fim de chamar a atenção da humanidade a se arrepender, aqui nas 7 taças da ira de Deus, a quinta sessão, o juízo de Deus é completo. Então aqui já está vindo o juízo de Deus, né? Olha só a primeira taça, o que ela vai dizer lá no capítulo 16, versículo 2. O primeiro anjo saiu e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Ou seja, em que homens que foram derramadas essa taça? Naqueles que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Ou seja, o juízo veio para aqueles que ficaram, né? Olha só outra coisa, a segunda, está lá no versículo 3, a segunda taça da ira de Deus. O segundo anjo derramou a taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar, né? Olha só o simbolismo disso. Juízo sobre o mundo natural e os recursos do mar, além de uma punição às nações que exploraram e corromperam a criação de Deus. Depois do versículo 4 em diante, vai ter a terceira taça da ira de Deus, né? Que vai dizer efeitos sobre os rios e fontes de águas que se tornam sangue, né? Simbolizando o juízo sobre a vida humana e civilização, pois sem água potável a sobrevivência se torna impossível. Então observa que aqui não existe um juízo parcial. Aqui não é um juízo, olha, a terça parte, como ele representa
lá nas trombetas. Não, aqui é um juízo completo. Por isso que algumas visões, né, do Apocalipse têm um pouco de dificuldade de sustentar a sua tese. Por quê? Nesse texto aqui elas têm dificuldade, porque algumas visões dizem que vai ter uma espécie de segunda chamada, né, uma segunda época aí, vai ter uma segunda chance. E essas visões acabam tropeçando um pouco aqui nesse ponto, porque aqui você observa que o juízo é por completo. Aqui o juízo não é parcial, mas por completo. O juízo, por exemplo, na primeira taça é contra quem? Contra todos aqueles que têm a marca da besta e adoraram a sua imagem. Né? Na segunda taça, o mar todo se torna em sangue e todos os seres viventes do mar morrem. Né? Na terceira taça, as águas ficam comprometidas. Então observa que é difícil, vamos falar essa palavra para não falar impossível, é difícil alguém sobreviver para uma segunda chamada. Quando Jesus vem, ele leva os seus escolhidos, a sua igreja, e há então as taças da ira de Deus, há juízo sobre aqueles que ficaram. E há algumas visões que entendem que haverá uma segunda chance. Mas observa que é difícil, é quase impossível viver nessa segunda chance. Então, algumas visões acabam tropeçando aqui, acabam se esbarrando nas taças da ira de Deus, porque como que as pessoas sobrevivem a isso? Então, queridos, o tempo é hoje, o tempo é agora, o arrependimento deve acontecer agora, deve acontecer hoje, porque boa parte dessas coisas já estão acontecendo. A segunda vinda de Cristo é um fato, acredite você ou não. Acredite você ou não, a segunda vinda de Cristo vai acontecer. Então se arrependa hoje, se volte para Cristo hoje, né? Conserte a sua vida hoje. As trombetas já estão aí nos alertando, as catástrofes naturais estão acontecendo como um sinal de Deus dizendo: olha, a segunda vinda vai acontecer e eu quero te levar para morar comigo. Olha só Jesus dizendo isso. Queridos, aqui nós finalizamos a quinta sessão, que é sobre as taças da ira de Deus. Eu não quis falar de forma detalhada cada uma, mas você pode pesquisar aí na sua casa, pode ler sobre as taças da ira de Deus, que é juízo por completo. Se na outra sessão tinha um juízo parcial misturado com a misericórdia, aqui não, aqui é juízo por completo. Amém? Queridos, fique com Deus, tenha uma semana abençoada. A minha ideia não foi complicar a sua mente, eu sei que Apocalipse acaba sendo um pouquinho mais difícil, mas a ideia foi descomplicar, mostrar para você que todo Apocalipse, ele desemboca para a segunda volta de Cristo. São sinais, acontecimentos, eventos relatados aqui de forma simbólica para mostrar que Jesus vai vir. Algumas coisas já estão acontecendo e que nós devemos ficar atentos aos sinais do fim dos tempos. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.